Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe, a matemática vira Melzinho na Chupeta. E hoje nós vamos para a terceira aula das 4 aulas que eu bolei para você sobre radiciação. Hoje uma das aulas mais importantes, porque eu vou falar nada mais, nada menos sobre as propriedades envolvendo radicais. E eu quero que você em casa preste atenção no que o Vavá vai te passar aqui, porque eu quero que você aprenda as propriedades da maneira que eu vou te mostrar, ou seja, analise as propriedades do início para o fim e também analise as propriedades do fim para o início do princípio do começo. Ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, então vamos começar por uma das partes mais importantes das suas radiciações, que são as propriedades. Se você dominar as propriedades, você já tem praticamente aí, vou arriscar dizer que tem 70% dos problemas de radiciação. Fechou? Tranquilinho? Agora você deve analisar as propriedades do início para o fim e do fim para o início do princípio junto comigo. Eu vou começar com uma propriedade bastante simples. E é claro que se você lembrar lá da primeira aula de radiciação, se você não lembrar da primeira aula, volta lá. Esta casinha nós chamávamos de radical, não é isso? O índice do teu radical, que eu estou representando pela letra N de Nadjara, o teu radicando, que é o teu A, e o expoente do teu radicando, que eu estou representando pela letra M de Mari Claudinete. Qual é a propriedade que eu quero introduzir esta nossa aula, pessoal? Tudo que você fizer em termos de multiplicação ou divisão com o índice do teu radical, você deverá fazer exatamente a mesma coisa, com o mesmo valor, com o expoente do teu radicando. Traduzindo, eu vou manter o teu radicando A, agora você tem o índice N. Vamos supor que eu resolva pegar este mesmo índice N e multiplicá-lo por um valor P. Qualquer valor P. Você pode fazer isso no meio de uma operação? Pode, desde que você execute a mesma operação com o mesmo valor com o expoente do teu radicando. Se você multiplicou o teu índice N pelo valor P de pato, você vai pegar o expoente do teu radicando, que era o M, e tu vais multiplicá-lo pelo mesmo valor P de pato. Então, esta propriedadezinha aqui, pessoal, é a propriedade do mexeu no índice, mexeu no expoente. Mexeu no índice, mexeu no expoente. Repita comigo. Mexeu no índice, mexeu no expoente. Mexeu no índice, mexeu no expoente. Claro que eu estou falando apenas em termos de operações multiplicação e divisão. Ok? Agora vamos pegar alguns exemplos. Lembremos que quando o índice do teu radical não aparece, este índice vale automaticamente 2. Então, na verdade, você tem aqui uma raiz quadrada de 2 ao cubo. Ok, até aí? Eu quero cortar, porque não quero cortar. Eu quero só executar essa primeira propriedade. Vai com calma, passos curtos. Vem cá. Vamos supor que eu resolva multiplicar o índice do meu radical por 2. Basta você multiplicar o expoente do teu radicando por 2 também. Aqui você vai ter 2 vezes 2, vai resultar em uma raiz quarta. Você conserva o teu radicando 2 e você vai ter 3 vezes 2, vai dar um total de 6. Traduzindo, raiz quadrada de 2 ao cubo é a mesma coisa que raiz quarta de 2 na 6. Fechou? Se você dividir o 6 por 2, volta para o 3. Dividindo 4 por 2, volta para o 2. Tanto o processo de multiplicação quanto o processo inverso de divisão. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Eu tenho radical de índice 10 e o radicando vale 2, o expoente vale 20. Opa! Se eu dividir, vamos pegar um valor qualquer aqui, ó. Se eu dividir esse cara aqui por 5, não tem problema, desde que você divida o expoente também por 5. Agora, de casa, de cabeça, 10 dividido por 5 vai dar um total de 2. Raiz quadrada, vou até deixar sem nada. Agora, 20 dividido por 5 vai dar um total de 4. Então, você vai ter 2 elevado no expoente 4. Eu tenho raiz quadrada de 2 na quarta. Mas quanto é que vale 2 elevado no expoente 4? 2 na quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. De novo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16. Então, eu tenho raiz quadrada de 16. E quanto é que vale raiz quadrada de 16? Vale 4. Raiz quadrada de 16 vale 4, porque 4 elevado no índice 2 vai resultar nos teus 16. Perceberam o link que eu fiz e a ponte que eu fiz com o início da aula lá de terça-feira? Tranquilinho? Muito bem. Vamos nessa porque tem mais propriedade vindo por aí. Pessoal, agora nós vamos entrar nas propriedades operatórias. Como assim propriedades operatórias? Eu vou efetuar uma multiplicação entre 2 radicais, entre 2 casinhas. É claro que para você multiplicar 2 radicais, o primeiro passo é verificar se esses radicais possuem os mesmos índices. Vem cá, eu pergunto para vocês quanto é que vale a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B.
Tá confundindo? Né? Tá falando matematicamente? Presta atenção. Eu tenho radical de índice n de Nadjara, o radicando vale A, vezes radical de índice n também de Nadjara, de radicando B. Eu tenho produto entre dois radicais, entre duas casinhas, de mesmo índice. Eu tenho raiz enésima vezes raiz enésima. A primeira coisa que você deve verificar na multiplicação entre duas raízes, entre dois radicais, é que esses radicais obrigatoriamente devem ter os mesmos índices. Agora, já que eles têm os mesmos índices, o que você pode fazer? Você pode transformar esta multiplicação de dois ou mais radicais em um radical só. Tu conserva a casinha, conserva o índice comum, no caso é o teu índice n, e efetua a multiplicação entre os teus radicandos. Você vai fazer a multiplicação do A, ó lá, pelo B, então você vai deixar indicado simplesmente A vezes o B. Claro que eu estou pegando dois valores A e B, dois valores inteiros positivos. Tranquilo até aí? Ok, muito bem. Então, traduzindo, produto entre dois radicais ou mais radicais de mesmo índice, tu conserva o radical com índice e multiplica quem está lá dentro, ou seja, multiplica os teus radicandos. Eu gostaria que você, meu aluno do Vavá, prestasse atenção nesta dica do professor Vavá, ou seja, nesta Vavadica. Olha para cá, eu quero que você faça a operação contrária. Se eu perguntar para vocês quanto é que vale raiz quadrada de 18, lembra que o índice não aparece, o índice vale 2. Automaticamente, no lugar do 18, tu poderás colocar no lugar do 18 9 vezes 2, por exemplo. Ah, professor, eu posso colocar, sei lá, 3 vezes 6? Tudo bem. Mas por que eu escolhi 9 vezes 8? Porque olhando para esses dois fatores, um dos fatores, que no caso é o 9, é uma raiz quadrada exata, ou seja, um quadrado perfeito, né? Então, se eu perguntar para ti, quanto é que vale a raiz quadrada de 18? É a raiz quadrada de 9 vezes 2. E a raiz quadrada de uma multiplicação, olha lá, raiz de uma multiplicação, você extrai a raiz separadamente dos fatores. Por isso é o processo contrário. Quanto é que vale raiz quadrada de 9? De cabeça, 3. E o raiz quadrada de 2? Ah, não sei. Então permanece o 2 dentro do teu radical. Então você vai ter que raiz de 18 vale 3 raiz quadrada de 2. Fechou até aí? Tranquilinho? Vamos pegar outro exemplo aqui, mais ou menos, vamos brincar um pouquinho com você. Vem cá. Eu vou pegar aqui para vocês o raiz cúbica, vamos mudar um pouquinho de índice, raiz cúbica de 16. O que nós podemos colocar no lugar agora do teu radicando 16? Perceba que o índice do teu radical não é mais 2. O índice do teu radical agora é 3. Então, o interessante é lá dentro da casinha, tu teres uma potência de expoente 3 para você poder fazer o quê? Uma das coisas que você mais gosta na matemática, que é cortar. Então, vem cá, vem. No lugar do 16, eu vou escrever o 16 como, vamos colocar aqui assim, 8 vezes 2. 2 vezes 8 dá 16. Não esqueça que a raiz que eu estou trabalhando é raiz cúbica. Agora, como você tem uma multiplicação, dá para você extrair a raiz cúbica separadamente dos seus fatores. Quanto é que vale a raiz cúbica de 8? Em outras palavras, eu estou perguntando qual o valor que elevado ao cubo vai dar um total de 8. 2 Vavá, então coloca lá, o 2 ele fica fora do teu radical. Agora, esse outro 2, você vai calcular a raiz cúbica dele. Quanto é que vale a raiz cúbica de 2? Não sabe? Então deixa ele no interior do teu radical. Então você vai ter que a raiz cúbica de 16 corresponderá a 2 vezes raiz cúbica de 2. Fechou? Até aqui veio. Então essa é a primeira brincadeira. Produto entre dois radicais, entre duas raízes de mesmo índice, tu conserva o índice e multiplica os radicandos. Processo contrário, vavadica neles. Raiz quadrada do produto de dois valores, você vai extrair a raiz quadrada ou a raiz cúbica individualmente de cada um desses fatores. Tranquilo até aqui? Pessoal, ainda nas propriedades operatórias, pensa comigo. Se é válido para a tua multiplicação de dois radicais de mesmo índice, por que não seria válido para a divisão entre dois radicais de mesmo índice? E é válido sim. Olha para cá. Eu tenho raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Quando fala enésima de A, enésima de B, o cara dá aquela balançada. Ah, professor, essas letrinhas. Aí o aluno se desespera. Então eu vou falar assim, ó. A casinha de índice N em cima, a casinha de índice N embaixo, não é isso? Então, raiz de A sobre raiz de B. Só que você tem, falando matematicamente para vocês, você tem a divisão de duas raízes de mesmo índice. A partir do momento que os índices são iguais, você pode transformar esta divisão de raízes em uma raiz da divisão. Traduzindo,
A raiz de A dividido pela raiz de B é a mesma coisa que a raiz da divisão do A pelo B, exatamente no mesmo índice que você tem. Se forem raízes quadradas, é raiz quadrada. Se forem raízes quintas, é raiz quinta e assim sucessivamente. Quer pegar um exemplozinho? Se eu fizer assim para vocês. Quanto é que vale raiz quadrada de 0,25? Ah, professor, sacaneou, né? Logo, raiz quadrada de um número decimal. Pessoal, tem videozinho sobre números decimais lá no Instagram, @vavamatemática. Olha lá. Raiz quadrada de 0,25. 0,25 é um número decimal que poderá ser escrito na forma de fração. Como é que você escreve na forma de fração? Fica 25 sobre 100, não é isso? E agora eu quero que você faça o processo contrário. Sempre que aparecer uma raiz de uma fração, você vai extrair a raiz do numerador, olha lá, raiz do numerador, e você vai extrair a raiz do denominador. Faz o processo inverso. A raiz quadrada de 25 nós já vimos que vale 5. A raiz quadrada de 100 corresponde a 10. Agora dá para tu fazer isso, uma das coisas que você mais gosta é cortar. Então dá para você simplificar, divide em cima por 5, divide embaixo por 5 também. Aqui você vai ter 5 dividido por 5, vai dar um total de 1. E aqui você vai ter 10 dividido por 5, vai dar um total de 2. Então você vai ter que a raiz quadrada de 0,25 corresponde a 0,5, ou seja, 1/2. Claro, tem outras malandragens para você fazer. Raiz quadrada de 0,25, tu conserva o 0, extrai a raiz do 25. Raiz de 25 é 5. Então essa raiz quadrada tem que dar 0,5, que é a mesma coisa que 1/2. Sacou, venho? Agora vem cá. Quanto é que vale raiz quadrada, então, de 16? Já pegou a malandragem, não é isso? A vavalandragem. Aqui você vai colocar simplesmente 16 sobre 100. A raiz quadrada do teu numerador 16 vale 4. A raiz quadrada do denominador 100 corresponde a 10. Mais uma vez, dá para tu simplificares, concorda comigo? Então vamos lá. Se você simplificar, simplifica por quanto? Ou você simplifica aqui por 2 e vai sobrar 2, e aqui por 2 vai sobrar 5, vai dar um total de 2,500, ou você sabe que 4 dividido por 10, basta tu pegares o 4 e deslocar a vírgula do 4 uma casa para a esquerda. Ou seja, 4 sobre 10 é a mesma coisa que 0,4. Claro, raiz quadrada de 0,16, tu conserva o 0, extraia a raiz do 16. A raiz do 16 não é 4. Então, por isso que a raiz quadrada do 0,16 é 0,4. Ok, venho? Vamos porque tem mais propriedade por aí. Vamos nessa. Pessoal, agora esta propriedade que eu estou trazendo para vocês é uma propriedade bastante simples e vai te ajudar, vai te auxiliar na hora dos cálculos práticos, na hora da tua provinha. Quer ver uma coisa? Eu tenho radical de índice n, o teu radicando vale A, e eu tenho que toda esta raiz, não é isso? Está sendo elevada no expoente m de Maria Claudinete. Perceba que o A é o teu radicando, o n continua sendo o índice do teu radical, o índice da casinha. O m não é o expoente do radicando, o m é o expoente de todo o conjunto, ou seja, o m é o expoente da raiz. O que eu posso fazer aqui, professor? Você pode conservar o teu radicando A, olha só o que eu vou fazer, pegar o teu expoente m e trazê-lo para dentro da casinha como expoente do teu A, como expoente do teu radicando. Então você vai conservar o índice do radical que vale n, e agora o expoente do teu radicando A corresponderá ao expoente m. Exatamente a mesma coisa aqui, vê? Exatamente o mesmo valor. Só trazer o expoente da raiz como expoente dentro da casinha, expoente do radicando. Agora, por que isso? Tu quer dizer uma coisa? Quanto é que vale raiz quadrada de 3? Tudo isso elevado no expoente 2. Bom, usando a propriedade que eu te mostrei, calma lá, já quer cortar, né? Calma lá, olha só. Esse expoente da raiz, ele vai entrar como expoente do teu radicando. Então você vai ter aqui 3 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Mas você sabe que 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9. Então você vai ter raiz quadrada de 9. E quanto é que vale raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 corresponde a exatamente 3. Professor, eu pensei assim, ó. Como o índice do meu radical vale 2, e eu estou elevando toda esta raiz no expoente 2, eu posso diretamente simplificar, e este teu radicando, que no caso é o 3,
ele vai sair inteiro do teu radical. Ele vai sair inteiro do teu radical sempre. Sempre que este cara aqui for o quê? Um valor positivo. Mas um valor positivo ou no mínimo nulo. Senão não funciona. Fechou até aí? Tem que cuidar esse corta-corta que nem sempre dá para você cortar. Como assim, professor? Presta bem atenção. Eu já vi vários alunos fazendo isso aqui, ó. E não vem querer me enganar, velho. Não vem querer me enganar que eu sinto faro. Quantas vezes você já não fez isso aqui, ó? Raiz quadrada de x ao quadrado. Aí você vai lá e faz isso aqui, ó. E faz com gosto, né? Você vai lá e faz assim, pá, corta e dá x. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, a não ser que eu tenha certeza que esse x é um valor positivo ou, no mínimo, nulo. Aí eu posso efetuar o corte. Se não, se for um valor negativo, isso não funciona. Eu vou te mostrar isso em uma próxima aula, ok? Vamos porque tem mais propriedade por aí. Vamos nessa. Pessoal, e essa propriedade que eu vou mostrar para vocês, ela pode ser uma propriedade muito simples, mas ela pode ser complicada também, dependendo como aparecer para vocês. Por isso, eu trouxe as duas maneiras. Veja só. Eu tenho radical de radical, ou seja, a famosa raiz de raiz. Eu tenho radical de índice P, de papagaio, ó, e dentro desse radical eu tenho uma outra raiz, eu tenho radical de índice N, de Nadjara. Isto tudo de radicando A. Opa, professor, eu nunca entendo quando aparece raiz dentro de raiz. Traduzindo, casinha dentro de casinha. Presta atenção, o que você faz? Casinha dentro de casinha, você conserva uma casinha só. Você conserva automaticamente o teu radicando, neste caso o teu radicando A, e você efetua a multiplicação entre os teus índices. No caso, o índice P de papagaio vezes o índice N de Nadjara. Então você vai ter uma nova raiz, cujo teu índice vai ser igual a P vezes N. Tranquilo? Muito bem. É só conservar a casinha e multiplicar os índices desses radicais. Veja só. Eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de 2. Como é que eu faço isso? Conserva uma casinha só, copia o teu radicando, que neste caso vale 2. Então pega o mesmo radicando e copia e efetuemos o produto entre os teus índices. No caso, 2 vezes 3 vai dar um total de 6. Então, resultando em raiz sexta de 2. Fechou até aí? Só que eu fiz o seguinte. Aqui você pode perceber que entre um radical e outro, não tem ninguém aqui no meio me incomodando, não é? Quando aparece aquele cara no meio, aquele ser no meio, né? Aquele ser entre nós, a coisa fica complicada até por ali. Presta atenção na dica do professor Vavá, na Vavá Dica. Vem cá. Aqui você vai ter raiz quadrada e dentro dessa raiz quadrada você tem 2 vezes, olha lá, 2 vezes a raiz cúbica de 2. O que eu faço aqui? Conservo um radical só, uma casinha só. O que eu faço com os meus índices? Eu faço a multiplicação. 2 vezes 3 vai dar um total de 6. Até aqui não mudou nada. Porém, aqui dentro você já tinha este número 2 aqui, ó. Fechou? Agora, este 2 que está entre as minhas casinhas, ou seja, que está entre os meus radicais, eu devo colocá-lo após, ou melhor, dentro da última casa. Como é que eu faço esse processo? Professor, eu só pego esse número 2 e coloco ele lá dentro? Não, tem que cuidar de 2 operações. Primeiro, ele entra multiplicando quem está lá. Então, este 2 entra multiplicando o 2 que já se encontra lá. Porém, o expoente do 2 não aparece, vale quanto? 1. Tem que ter uma senha para ele entrar na última casa. Qual é a senha? Eu tenho que multiplicar o expoente dele, no caso, o número 1, pelo índice 3 do radical que ele deseja entrar. No caso, 1 vezes 3, faz em casa aí, 1 vezes 3 dá 3. Então, ele vai entrar como 2 elevado na 3. Professor, o senhor está me dizendo que se o expoente do 2 aqui fosse 2, seria 2 vezes 3, 6. Ele entraria como 2 na sexta? Isso! E agora o que eu tenho aqui? Falando matematicamente para vocês, o produto entre 2 potências de mesma base, tu conservas a base e soma os expoentes. Então você vai ter raiz sexta e aqui você vai conservar a base e vai somar os expoentes. É claro que se eu quisesse dar continuidade aqui, né, olha lá, eu posso simplificar? Posso. Eu posso dividir o índice por 2 e se eu dividir o teu 6 por 2 ali, vai sobrar o índice 3. Desde que eu divida o expoente também por 2. E 4 dividido por 2 vai dar um total de 2. Olha lá, bonitinho. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 4.
Tranquilo até aí? Beleza? Muito bem, essas foram algumas das propriedades de radiação que eu escolhi para trazer para vocês nesta nossa aulinha. Nós temos ainda a parte de racionalização de denominadores. Não perca porque tem mais. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, essas foram algumas propriedades envolvendo radicais que eu resolvi trazer para vocês porque aparece nos mais diversos vestibulares e também na tua provinha do Enem. Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha, marca um amigo e te prepara porque ainda nós temos a quarta e última aula das 4 aulas de radiação. Se você não assistiu as 2 primeiras, volta lá, assiste as outras 2 aulas que eu já trabalhei com vocês aqui no nosso canal. Esta é a terceira aula, aula de propriedades, e nós vamos para nada mais, nada menos sobre racionalização de denominadores. Você vai aprender de uma vez por todas o que é e como racionalizar o denominador de uma fração. Aquele abraço e até a próxima!